Oi, eu sou o André, sou pastor aqui da PIB, a Primeira Igreja Batista da Ilha, em São Francisco do Sul. Obrigado por assistir esse vídeo. A palavra de Deus diz que a Bíblia ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos ajuda a achar direção para as decisões e para as muitas dificuldades que às vezes nós temos na vida. Eu espero que esse vídeo, que essa mensagem sirva como lâmpada para ajudar você a encontrar o seu caminho, a encontrar respostas para as suas dúvidas e sabedoria para as suas decisões. Se você não está ainda inscrito no nosso canal, te convido a se inscrever e a você também ativar o sininho que está aqui embaixo para você poder ficar por dentro de tudo que está acontecendo na PIB. Toda vez que nós postarmos um vídeo, você vai receber uma notificação. Se você não veio ainda para participar aqui com a gente de um dos cultos, fica o meu convite. Todo domingo, às 6 e às 8 da noite, nós temos 2 horários de culto para você escolher. Seria um prazer para nós ter você aqui com a gente. Fica aí para você o meu convite. Que Deus te abençoe e obrigado mais uma vez por estar assistindo. Alguns anos atrás, alguém mencionou uma coisa para mim numa conversa, não lembro nem quem foi, mas mencionou de passagem uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E que depois que eu parei para pensar, eu vi que faz sentido e que tem razão. A pessoa, homem, mulher, não me lembro quem foi, falou assim: toda boa história infantil tem algo em comum. Toda boa história infantil tem algo em comum que faz com que a história seja possível. Eu falei, sério? Toda história infantil tem algo em comum? Tem super-heróis? Não, não é isso. Tem animais? Muitas delas têm, mas também não é isso. O que toda história infantil tem em comum? Essa pessoa falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. E talvez você também não, mas eu acho que você vai concordar comigo que é verdade na grande maioria dos casos. Falou assim: toda história infantil, ela remove o pai ou a mãe, ou o adulto da história, logo no começo, ou o adulto não aparece em momento nenhum. Mas se tem algum adulto presente na história, já no começo da história esse adulto sai de cena. Porque é o adulto saindo de cena que a história se desenvolve e podem acontecer algumas coisas que não aconteceriam se o adulto estava ali. E eu passei a reparar que em muitas histórias infantis isso é verdade. Que no comecinho da história, o pai ou a mãe ou o responsável, seja quem for o adulto, ele sai de cena, ele sai para viajar, sai de férias, não vê o que acontece, e aí as coisas mirabolantes acontecem sem a presença do adulto ali. Eu trouxe uma história que ilustra um pouquinho isso. Esse é um livro que a gente tem lá em casa, predileto da família da Julie, que a gente tem para os nossos filhos. Como não vai dar para você ver aqui, vai aparecer no telão, vou contar rapidamente a história para você. Vai mais ou menos assim: tem uma mãe que está saindo para fazer algumas coisas na rua e ela deixa um bebê no berço com o cachorro. O nome do cachorro é o Carl. O Carl vai cuidar do bebê. Imagina só, o cachorro cuidando do bebê, você já vê que a história é mirabolante, né? E a história continua mostrando algumas coisas que acontecem depois que a mãe vai embora. O bebê sai do berço, monta nas costas do cachorro e a aventura começa. Eles primeiro vão para a sala, começam a correr, jogar as coisas para lá e vão olhar o aquário que tem uns peixinhos dentro. Mas eles não só olham o aquário, o cachorro coloca o bebê lá dentro e o bebê começa a nadar com os peixes, coisa que se o pai ou a mãe estivessem presentes nunca aconteceria, mas está ali. Aí eles abrem, o que é isso que eles estão abrindo? Geladeira, daí coisa boa não sai. Aí eles começam a comer uva. Uva ainda vai, mas a parte de baixo aqui, isso é calda de chocolate. O bebê está tomando essa calda de chocolate de copo. E fazem uma bagunça na cozinha. Derramaram leite, fizeram pão com manteiga, estão fazendo uma festa, um piquenique, os dois ali na cozinha. E a história continua que o cachorro, percebendo que, poxa, não dá para ficar assim, ele abre a água da banheira, ele bota o bebê dentro para dar um banho no bebê. E não somente dar um banho, mas ele seca o bebê. E depois ele coloca o bebê de volta no berço. E aí daqui a pouco vai limpar, tá certo? Vai limpar, tá lambendo ali, limpa toda a casa para deixar tudo arrumadinho de novo. E quando a mãe volta, ela encontra o cachorro lá na janela, de olho na espreita, e ela chega em casa, o bebê está de volta no berço, cheirosinho, banhado, a cozinha está limpa e o cachorro está sentado ali, como se nada tivesse acontecido, né? Então você vê que a história ela é desenvolvida à medida que a mãe sai, um monte de coisa acontece, e quando a mãe volta, a figura de autoridade volta, aquilo é como se nada tivesse acontecido. Você sabe que essa história, ela tem muito a ver com a nossa vida com Deus. Porque
a história da Bíblia, a história da humanidade que Deus nos conta, ela é o oposto de histórias infantis. A história da Bíblia é a história de um Deus Pai, o nosso Pai, figura de autoridade, que sempre está presente na nossa vida. E que luta para estar presente nas nossas vidas. É um Pai que nos ama, é um Pai que se revela para nós nas Escrituras, Ele dá a Bíblia para que a gente possa conhecer Ele. Ele fala conosco, além das Escrituras, Ele fala conosco no nosso coração. Ele mandou seu Filho Jesus encarnado para viver entre nós, para ter relacionamento conosco. Quando Jesus estava prestes a subir aos céus, Ele diz, eu vou preparar um lugar para vocês, para que vocês possam estar comigo por toda a eternidade. Eu quero vocês junto comigo por toda a eternidade. E aí, ainda antes dele subir, Ele diz, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, que mora dentro do seu coração, para que a gente tenha relacionamento, para que eu possa estar presente na sua vida, para que eu possa falar contigo. A história de Deus e a nossa história com Deus é a história de um Deus que sempre se faz presente, que luta para estar presente no seu dia a dia e no meu dia a dia. Mas existe uma história paralela sendo contada também, para mim e para você. É uma história como as histórias infantis, que conta de um Deus que se ausenta em alguns momentos. Existe uma história paralela que nos é alimentada, e muitos de nós compramos isso, onde Deus está em alguns momentos, mas não em outros. E o segredo de histórias infantis que tiram o pai da história é o seguinte, que quando você tira o pai da história, quando ele não está presente, você consegue fazer um monte de coisa que você não faria antes. Você tira o pai da história numa história infantil, porque é muito mais fácil você trabalhar a história a seu favor quando o pai não está presente. Você sabe que tem alguém que é o inimigo da sua vida, do meu coração, do seu coração, da sua alma, que também está nos contando uma história que faz com que o nosso pai esteja ausente em alguns momentos. E nessa ausência do pai, ele trabalha a sua história, a minha história, a favor dele, nosso inimigo. O nosso inimigo está contando uma história para nós de um Deus que às vezes está com a gente, às vezes não está. E quando a gente acredita isso, ele consegue, na ausência do pai, trabalhar algumas coisas em nós. Por quê? Porque em toda boa história infantil, você tira o pai, tira a figura de autoridade para você trabalhar algumas coisas. Essa história paralela, ela já vem sendo contada há muitos anos. Essa história paralela começou lá no Jardim do Éden, quando Deus estava em comunhão com os nossos antepassados, mas veio o inimigo meu e seu e contou uma história dizendo alguma coisa assim. Ele falou mesmo que vocês vão morrer se vocês comerem dessa árvore? Não, não é bem assim. Vamos inserir uma história paralela, vamos ver se você compra uma história paralela e se você comprar eu consigo desviar você do caminho das coisas de Deus. Os nossos antepassados compraram e o caos se instalou. É uma história muito antiga que continua até os dias de hoje. É uma história como nas histórias infantis, onde o pai, Deus Pai, sai de cena. Sai de cena. E quando ele sai de cena, fica muito mais fácil o meu inimigo e o seu inimigo trabalhar a história e fazer coisas mirabolantes acontecer que não aconteceriam se nós soubéssemos que o pai está presente. É uma história onde Deus é confinado a certos momentos da nossa vida. É uma história onde Deus aparece quando eu leio a Bíblia. Deus aparece quando eu estou no culto, naquele louvor da Bíblia, ali Deus está. Deus aparece quando eu paro para orar e falar com Ele, mas lá na minha casa Deus não aparece. Lá no meu trabalho, não, Deus não vai lá. Na minha conversa com os meus amigos, na fila da padaria, não, aquele não é ambiente de Deus. Deus não se faz presente lá. Deus se faz presente somente em alguns momentos, quando as coisas de Deus estão acontecendo. Oração, leitura de Bíblia, vir para a igreja e assim por diante. É uma história onde Deus Pai é tirado de cena, para que possa ser trabalhado nas nossas vidas algumas coisas que vêm a ser prejudiciais para nós. Essa história, ela compartimentaliza Deus.
Bota Deus numa caixinha, essa caixinha ela é aberta quando você tem seu tempo devocional, ela é aberta quando você está no PG, ela é aberta de manhã quando você coloca seu dia diante de Deus, ou de noite quando você está deitando, prestes a dormir, você agradece a Deus. Você abre a caixinha de Deus, você fala com Deus, você fecha a caixinha de Deus, e Deus fica ali até o próximo momento que Deus entrar na história. Mas a gente vive muito do nosso dia com Deus ausente, assim nós pensamos. Assim nós pensamos. Cria-se uma coisa chamada dicotomia. Dicotomia. Quero explicar para você o que essa palavra significa. Dicotomia vem de duas palavras gregas, é a junção de duas palavras gregas. A palavra dico, que significa duas partes, e a palavra tomê, que significa você dividir ou rasgar. Então vamos juntar as palavras? Dicotomia é você rasgar em duas partes algo que antes estava unido. É você dividir em dois algo que antes era um. E essa história paralela, ela rasga em duas partes a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa semana. Uma parte onde Deus se faz presente e outra parte onde Deus não está. Ela rasga o meu entendimento de Deus, e aí quando eu estou orando, Deus está ali. Quando eu estou lendo a Bíblia, Deus está ali. Quando eu estou no PG, Deus está ali. No culto, cara, com certeza Deus está ali. Mas lá no trabalho, lá quando eu estou lavando a louça, quando eu estou trocando fralda, quando eu estou dando aula para alguém, quando eu estou roçando a grama, lá Deus não está. E se rasga algo que era para ser um, se rasga em dois. E quando se rasga em dois, e eu acredito que Deus está ausente de algumas partes da minha vida, o inimigo da minha vida e da sua vida consegue trabalhar algumas coisas na história que não trabalharia em outros momentos, se a gente não entendesse isso. A maioria de nós comprou essa ideia. Sabendo ou não sabendo, querendo ou não querendo, a maioria de nós comprou essa dicotomia. Nós rasgamos a nossa vida em dois e entendemos que tem algo que é de Deus e algo onde Deus não está. Deus está presente, em outros momentos Ele não está presente. Nós compramos isso. E isso tem alguns efeitos práticos nas nossas vidas. Eu quero citar só dois para vocês entenderem. Às vezes, um dos efeitos práticos é que a gente tem dificuldade em parar para ter tempo com Deus, porque a gente sente que a gente precisa parar, fechar a caixinha de onde Deus não está, fecho essa caixinha, boto na prateleira, vou lá na outra prateleira, que é a prateleira de Deus, eu abro a caixinha de Deus, eu sento agora com Deus, falo com Deus, oro, faço as coisas de Deus, fecho essa caixinha, boto de volta na prateleira e volto à minha prateleira do dia a dia. Vocês estão entendendo? Eu preciso sair de um mundo para entrar em outro, porque eu entendo que tem um mundo onde Deus trabalha e um mundo onde Deus não trabalha. E aí a gente tem dificuldade de se extrair do dia a dia para ir estar com Deus, porque eu acreditei que Deus não está no meu dia a dia. E aí a vida se torna mais difícil. É uma mudança de dimensão, mudança de país. Eu preciso passar por imigração, carimbar passaporte para sair do dia a dia, para chegar na presença de Deus. A gente rasgou a nossa vida em dois. Essa dicotomia é o que está por trás de uma das acusações mais comuns e verdadeiras sobre nós cristãos. Vamos ser honestos? Há uma acusação verdadeira e comum, que talvez você já tenha ouvido, que é a seguinte, que crente às vezes tem duas vidas. Já ouviu isso? Crente tem duas posturas, crente tem duas formas de se comportar, ou como se diz popularmente, tem duas caras. E não é de se espantar, porque nós caímos numa história paralela que rasgou em dois o nosso entendimento de onde Deus opera e onde Deus não opera. Então, onde Deus opera, eu sou de um jeito. Onde Deus não opera, eu entro em outra forma de me portar, outra forma de agir, outra forma de falar, e eu acabo tendo duas caras. O que está por trás dessa acusação, que muitas vezes é verdadeira? Que eu acreditei que tem um ambiente onde Deus está e outro ambiente onde Deus não está. Essa história, ela nos infantiliza, assim como histórias infantis removem os pais da história. Essa história que o inimigo da sua vida, da minha vida, coloca nas nossas vidas, ela vem para nos infantilizar, ela vem para nos dar uma ideia infantil sobre as coisas de Deus e nos leva ao oposto da maturidade, que é a infantilidade. Ela nos mantém numa fé muito infantil, muito infantilizada, porque a gente separa as coisas de Deus e é uma coisa muito perigosa. Você entende como isso pode ser perigoso na sua vida? Essa dicotomia, você entende isso?
como isso pode levar a alguns problemas, eu vejo que isso acontece comigo, que sou pastor. Tecnicamente, eu trabalho muito mais nas coisas de Deus, certo? Eu passo meu tempo, essa igreja me paga para que eu possa me dedicar a coisas como preparar essas mensagens que eu compartilho com vocês e ajudar pessoas e orar e aquela coisa toda. Então, eu trabalho muito nesse ambiente. E eu vejo essa separação acontecendo na minha vida, na minha cabeça. Eu, às vezes, compro essa história também. Tem as coisas de Deus e quando eu estou roçando lá, eu estou na minha. Tem as coisas de Deus, mas eu fui para Joinville fazer umas corridas e lá a gente começa a separar a nossa vida. E isso acontece comigo, que sou pastor, imagino, com vocês que vivem a sua vida no trabalho, aquela coisa toda que vocês enfrentam. Mas graças a Deus, a Bíblia, ela nos ensina algo diferente. A Bíblia tem sabedoria bíblica para nós, para que nós possamos entender como a vida com Deus funciona. E tem 3 coisas que a Bíblia nos ensina, que talvez não seja nada novo para você, mas nós precisamos ser lembrados que a Bíblia nos fala e que destroem qualquer dicotomia na nossa mente, no nosso coração. Destrói essa noção distorcida, essa história paralela que o inimigo quer que você creia. E tem 3 coisas na Bíblia que nós vamos olhar hoje que nos lembram o seguinte, se você não lembrar mais nada dessa mensagem, lembre isso. Deus nunca sai de cena. Entenda isso. Deus nunca sai de cena. Isso tem algumas aplicações que devem nos dar temor, porque, cara, Deus nunca sai de cena. Está sempre presente. E também nos dão esperança, porque lá naquele momento difícil, naquele lugar difícil, Deus nunca sai de cena, Ele está contigo. Se você não lembrar mais nada, lembre isso. Deus nunca sai de cena. E a Bíblia nos ensina 3 coisas que eu quero olhar contigo. Primeiro, ela nos ensina que Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. Salmo 139, a partir do versículo 7, é um texto bem conhecido, diz o seguinte: para onde eu poderia escapar da tua presença, ou do teu espírito? Para onde eu poderia fugir do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti trevas são luz. Sabe o que está dizendo de uma forma bem poética? De forma bem poética, ele está dizendo o seguinte: Deus está em todos os lugares. Não há lugar que você possa ir onde Deus não esteja. Na igreja Deus está, sim. No seu trabalho Deus está, sim. Na sua casa Deus está, sim. Porque Deus nunca sai de cena. Essa é a história verdadeira, essa é a revelação de Deus como Ele se mostra para nós. Ele nunca sai de cena. Isso tem algumas implicações, como eu falei, positivas e algumas que devem nos causar temor. Sabe aquele lugar que você foi porque você estava bravo com Deus, ou frustrado, ou distante dEle? Você acha que ninguém sabe? Deus estava lá. Deus estava lá. Não, pastor, não. Lá Deus não estava, porque lá não é... Deus estava lá. Versículo 7. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde fugiria da tua presença? Nós não podemos colocar Deus num compartimento. Isso é história infantil. Isso é conversa para boi dormir, para criança dormir. Jeremias 23, 24 diz o seguinte: poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. É possível um ser humano se esconder dos olhos de Deus? É impossível. Ele falou ali em Salmos, cara, você pode se esconder na pior das trevas, na maior escuridão, nuvem ao seu redor. Trevas são luz para Deus. Trevas são luz para Deus. Isso muda um pouco a nossa percepção do nosso tema de hoje, né? Vida com Deus. Sabe por quê? Porque a gente reduz vida com Deus a ler a Bíblia e orar, vir na igreja. E você vai perceber que semana passada eu não falei sobre ler a Bíblia e orar, vir para a igreja, pelo menos não foi o nosso tema. E hoje eu não vou falar muito sobre ler a Bíblia e orar e vir para a igreja. Porque vida com Deus é muito maior do que ler a Bíblia, orar e vir para a igreja.
momentos, em todos os lugares. O diabo quer que você acredite que Deus se ausentou, porque daí ele consegue trabalhar na sua história. Produção. Ajeita o óculos do pastor também. E aí sabe o que acontece? Igual na história do cachorro que eu te mostrei, a gente pensa assim, que Deus se ausentou durante a minha semana, ou durante a minha ausência, ou durante as minhas caminhadas por aí. Então a gente faz algumas coisas que talvez não faria com a ausência de Deus. A gente permite que aconteçam algumas coisas nas nossas vidas que normalmente não aconteceria. Aí a gente tem uma noção infantilizada de Deus que diz mais ou menos assim: limpa tudo. Eu quero me aproximar de Deus de novo, então limpa tudo, finge que nada aconteceu, dá uma passada assim de pano de rodo em tudo e deixa tudo assim, fica pianinho, porque agora nós vamos voltar para a igreja. Então bota uma roupa bacana, dou um glória a Deus bem alto ali na entrada e ninguém ficou sabendo de nada que rolou, porque na história o pai se ausenta, eu limpo tudo, o pai volta e ninguém fica sabendo do que aconteceu. Oi. Está me ouvindo agora? Vocês estão entendendo como isso acontece? Isso não acontece com a gente? Aí a gente tem uma mentalidade infantilizada de Deus, a gente fala, não, eu preciso chegar na igreja todo arrumadinho, porque, cara, eu estou voltando para Deus, eu preciso assim, deixar tudo arrumadinho. Como se Deus já não soubesse. Como se Deus já não estivesse lá. E a gente tem uma visão infantilizada das coisas de Deus porque a gente acredita nessa separação que na realidade não é bíblica. A gente acha que engana a Deus como se nada tivesse acontecido. Gente, Deus está em todos os lugares. Deus nunca sai de cena. Nunca sai de cena. Isso afeta como eu penso sobre a minha vida com Deus. Aí eu oro não porque eu tenho uma obrigação, porque o pastor está falando de maturidade e oração, então eu preciso parar e orar. Não, eu oro porque eu entendo que Deus está comigo em todos os lugares. E se eu não orar, se eu não buscar, se eu não parar, se eu não ler a Bíblia, se eu não estiver ligado ao corpo de Cristo, eu corro o risco de viver uma vida duas caras. Então eu faço isso não por obrigação, mas porque eu preciso, porque Deus está comigo, porque Deus tudo vê, porque eu represento Deus em todos os lugares que eu vou. Então eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso estar conectado com vocês comigo, para que a gente possa representar Deus de uma forma concreta, verdadeira e uniforme. Vocês estão entendendo? Segunda coisa que a Bíblia nos ensina sobre nosso relacionamento com Deus é que todo trabalho é trabalho para Deus. Todo trabalho é trabalho para Deus. Nessa dicotomia, nós rasgamos, nós dividimos em dois o que a gente faz para Deus e o que a gente faz durante a semana. A gente divide, não, eu sirvo a Deus no ministério infantil da igreja, eu sirvo a Deus no louvor, eu sirvo a Deus lá no PG. Nesses momentos eu estou servindo a Deus. O resto da minha semana eu estou simplesmente vivendo a minha semana. E mais uma vez acontece essa separação. Lá no meu trabalho de segunda a sexta não tem nada a ver com vida com Deus. Vida com Deus é o que acontece no domingo à noite, lá na igreja. 1 Coríntios 10, 31, texto muito conhecido, diz assim: assim quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Até o comer e o beber. Acho que Paulo até usa uma coisa tão corriqueira para a gente entender que é tudo mesmo, é todas as coisas. Nos mínimos detalhes. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Nós temos, nessa dicotomia, nós temos separado o secular do sagrado. E o sagrado é algumas coisas que acontecem em alguns momentos determinados. Depois Deus se ausenta e entra a nossa vida secular de dia a dia. Mas essa separação não existe biblicamente falando. Entenda uma coisa, tudo é sagrado se é feito para Deus. Tudo que você faz, se você faz para Deus de todo o coração, se torna sagrado. Tudo é sagrado. Menos, obviamente, pecado. Mas você pode vender terrenos para a glória de Deus. Se é isso que você faz. Você pode dar banho e tosa em cachorros para a glória de Deus. Se é isso que você faz. Você pode e deve dar aula para crianças. Tem muitas professoras e professores na nossa igreja. Você pode e deve dar aula para crianças para a glória de Deus. Se você fizer para a glória de Deus, é sagrado.
Você pode descarregar navio para a glória de Deus. É verdade ou não é? Vocês concordam comigo ou estou exagerando? Pode fazer para a glória de Deus. Você pode e deve trocar fraldas, se você é uma mãe lá na sua casa, vive trocando fraldas, não aguenta mais aquele cheiro, né? Só lavando roupa, limpando a casa, cuidando de bebê, trocando fraldas. Você pode trocar fraldas para a glória de Deus. Porque tudo que é feito para Deus é sagrado. Gente, isso é vida com Deus. Vida com Deus não é só um momento do seu dia onde você busca vida com Deus. Vida com Deus é vida. Vida. De manhã, tarde, à noite. Vida. Na fila da padaria, na conversa com os amigos, lá na empresa. Isso é vida com Deus. Mas o diabo, ele tem essa história paralela que tem efeitos negativos para nós. Alguns efeitos são simples, às vezes é um desânimo. Você está fazendo alguma coisa lá e fala, estou tão desanimado, acho que Deus nem está aqui, nem vê, eu estou cansado de trocar fralda, não aguento mais dar aula, os alunos são rebeldes, né? O chefe cobra um monte de coisa, está complicado. E às vezes você tem um desânimo, porque a gente esquece que não há essa divisão. Tudo que você faz para Deus, você glorifica a Deus com aquilo. Pode ser uma coisa tão simples quanto o desânimo, pode ser uma coisa tão grave como a pior da desonestidade. Quando a gente divide essa dicotomia, a gente se permite ter algumas coisas que às vezes nós não teríamos se entendêssemos que Deus está ali, que tudo que a gente faz para a glória de Deus. O inimigo da sua vida, da minha vida, ele tenta tirar Deus de cena, para poder trabalhar na nossa história. A vida com Deus é você entender que não há separação. Não há lugar onde você não vá, onde Deus não está, não há separação entre sagrado e secular. Inclusive, Colossenses 3,17 diz isso, olha ali comigo, Colossenses 3,17 diz, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. Tudo que você fizer em palavra, aquilo que você fala e aquilo que você faz em ação. Tudo que você fizer, faça em nome de Jesus, dando por meio dele graças ao Pai. A sua vida com Deus começa na hora que o teu despertador toca. E a sua e a minha vida com Deus terminam quando a gente bota a cabeça no travesseiro e vai dormir, pedindo a Deus pelo novo dia. É do amanhecer ao entardecer é a nossa vida com Deus. Que me leva ao próximo ponto, o terceiro ponto que a Bíblia nos ensina, que louvor não é somente uma música que a gente canta, louvor é a vida que eu vivo. Você entende isso? Louvor não é um período de meia hora nos cultos da PIB. Louvor é a vida que eu vivo. A minha vida deve ser um louvor a Deus. Romanos 12:1, Paulo diz, um texto conhecido de todos vocês. Portanto, irmãos, eu rogo pela misericórdia de Deus que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Você quer prestar um culto a Deus? Ofereça-se inteiramente a Deus. Esse é seu culto. Nós chamamos esse momento aqui de culto, porque aqui a gente vem oferecer a Deus o nosso louvor, oferecer a Deus a nossa atenção, nossos ouvidos, a nossa vida. Mas culto é muito além desse momento, culto é a sua vida. Paulo diz, você quer cultuar a Deus de forma santa e agradável? Ofereça-se como sacrifício vivo. Sabe o que é um sacrifício vivo? Você está totalmente entregue, mas você está caminhando, você está indo na padaria, você está conversando com seus amigos, você está indo para a escola, você está em casa com os seus parentes, você está na rua com os seus vizinhos. Você está vivo, mas você está entregue nas mãos de Deus. Atos 17:28 diz o seguinte, pois nele vivemos, Jesus, nos movemos e existimos. A força para viver, a energia para viver, como nós cantamos antes, é o ar que eu respiro. Deus, não tem como aquilo que eu faço, aquilo que eu digo, ser separado de Deus, porque é nele que eu vivo, é nele que eu me movo, é nele que eu existo, é através dele que eu existo. E aí a vida com Deus se torna não algo que eu preciso fazer, não algo que eu paro de vez em quando para abrir a caixinha de Deus. Mas a vida com Deus se torna simplesmente parte do meu dia a dia. Do meu levantar, do meu deitar, do meu estar com a minha esposa, de eu lavar a louça, de eu roçar a grama, de eu estar na padaria. Vida com Deus começa a transbordar, começa a sair da caixinha e afetar o meu dia a dia. Quando a gente entende isso, vida com Deus se torna algo diferente. Lá no seu trabalho, Deus está lá, o que você faz importa. Lá no seu trabalho. Quando ninguém está olhando, Deus está lá e o que você faz importa.
Quando a gente entende isso, a gente ora porque eu preciso dele. Quando a gente entende isso, a gente para de esconder o pecado. Já viu essa? É uma visão infantilizada nossa. Nossa, eu vacilei porque eu senti que Deus estava ausente, eu deixei a dicotomia, separar a minha vida, eu vacilei, então agora eu vou limpar tudo, vou esconder tudo e vou deixar tudo arrumadinho, aí eu vou me apresentar para Deus, tipo assim, Deus, não aconteceu nada, tá? Como se a gente precisasse esconder de Deus, Ele estava lá. Corre para Ele, Ele já sabe. E a gente tem essa dupla face de vir na igreja escondendo as coisas de Deus. Cara, Deus estava lá, Deus já sabe, Deus viu tudo. Corre para o seu Pai, pede a Ele perdão, misericórdia, se lança nos braços dEle, entregue a sua vida agora como sacrifício vivo, porque Ele já sabe disso. Vamos crescer, vamos amadurecer, além dessas histórias de criança que o inimigo tenta nos oferecer. Quando a gente entende isso, a gente trabalha diferente. Sabendo que o seu jeito de trabalhar reflete a Deus e glorifica a Deus, ou não, lá onde você trabalha. Quando a gente entende isso, nós fazemos escolhas diferentes. Quando a gente entende isso, a gente fala com Deus, porque Deus nunca está ausente. Todo trabalho é trabalho para Deus, e o louvor não é uma música que eu canto, mas é a vida que eu vivo. Você acredita nisso? Sabe o que o diabo quer? Ele quer que você pense o seguinte, que você é engenheiro, professora, pai, secretária, em tempo integral e cristão em tempo parcial. Ele quer que você entenda que você é caixa de banco, que você é aluno de faculdade, que você é músico de tempo integral. Você trabalha lá a semana toda, sábado até meio-dia. E cristão em tempo parcial. Tem aquele momento que você abre a caixa, fala com Deus, fecha a caixa e bota na prateleira. Ele quer que você acredite nisso. Ele quer tirar Deus de cena da tua vida. Pelo menos por alguns instantes. Sabe por quê? Se ele conseguir tirar Deus de cena, ele trabalha na tua história coisas que nunca aconteceriam se Deus estivesse presente. E a nossa fé fica infantilizada, dividida, rasgada em dois. Maturidade é quando eu entendo que eu sou pastor tempo parcial. Eu sou cristão tempo integral. Você está entendendo a diferença? Você é professora tempo parcial, mesmo trabalha, minha carga é 45 horas, tá bom, mas é tempo parcial. Você é cristã tempo integral, da hora que você acorda à hora que você vai dormir. Você é estivador, você é pintor, você é repositor de mercado, tempo parcial. É só algumas horas da tua semana. Mas você é cristão tempo integral. Isso é maturidade, quando a gente entende isso e começa a orientar as nossas vidas nessa direção. E a gente começa a unir de novo aquilo que o diabo tem vindo para separar. A gente começa a ter coerência de novo. A gente começa a ter integridade de novo, porque o que eu sou aqui, eu sou lá fora. E quando lá fora eu não faço bem, porque tem momentos que eu não faço bem, e talvez você também. Eu não escondo isso de Deus como se Deus não estivesse presente, não estivesse vendo. Eu falo, Deus, eu paro agora para orar, Deus me ajuda. Porque nesse momento eu estou querendo crer que o Senhor não está aqui, nesse momento eu não estou representando bem. Então Deus, eu oro agora, não porque eu preciso orar, porque eu sou pastor da PIB, eu oro agora porque eu preciso. Eu preciso amar minha esposa, eu preciso amar meus filhos. Eu preciso servir bem a minha família, eu preciso representar bem a Deus lá na fila do banco. Eu preciso ter paciência com pessoas que eu estou encontrando. Deus me ajuda. Você está vendo como a oração se torna uma coisa natural, que flui da sua vida e não uma obrigação que você abre a caixa, ora e depois fecha? Gente, isso é vida com Deus. Isso é vida com Deus. Então, se você esperava que eu falasse mais sobre vida devocional e acordar de manhã, eu até tenho um sermão lá em casa preparado, eu ia falar sobre isso. Deus mudou a história. Porque eu acho que o que mais nos atrapalha não é não saber como orar e como ler a Bíblia. O que mais nos atrapalha às vezes são essas histórias paralelas que a gente comprou e nem sabe, que geram esse rasgo na nossa vida. Isso é vida com Deus.
é saber que tudo que eu tenho é de Deus, todo o meu tempo é de Deus, onde eu vou, Deus está, tudo que eu faço, eu posso fazer para Deus. E aí a oração, o ler a Bíblia, o ir no PG, o estar na igreja é o mínimo que eu faço para que eu possa representar Deus bem lá fora. Vocês estão entendendo? É o mínimo que eu faça para que eu possa ser pastor também da minha família, dos meus filhos. É o mínimo que eu faço para que eu possa ser pastor aqui, lá na minha casa, lá em Joinville, lá em Curitiba, que onde eu for haja integralidade. Eu sou íntegro. É o mínimo que eu faço para poder viver uma vida com Deus. Então, para a gente fechar, o que é vida com Deus? Lá na sua casa, vida com Deus é carinho pela sua família. Lá na sua empresa, vida com Deus é honestidade. Ser honesto naquilo que você faz. Lá na sua rua, vida com Deus é cordialidade, é você ser um bom vizinho. Lá no seu trabalho é ser justo, se você é patrão, ser justo com os seus empregados, isso é vida com Deus. Com os que sofrem, vida com Deus é estender misericórdia. Com os fracos, vida com Deus é você ajudar aqueles que estão fracos ao teu redor. Você chega ao lado, você ajuda, você pega na mão, você abraça e você traz contigo. Com os perversos, vida com Deus é eu e você resistirmos eles. Resistimos os perversos, isso é vida com Deus. Com os que conquistam, vida com Deus é a gente bater palmas, celebrar, dizer, cara, que bom, que bênção que você conquistou, parabéns, me alegro contigo. Vida com Deus é perdoar aquele que nos ofende. Vida com Deus é entregar a minha vida, o meu acordar até o meu deitar, a Deus em reverência e em louvor. Então o que nós vamos fazer como igreja, como indivíduos hoje? Nós vamos rejeitar essa história paralela, em nome de Jesus. Nós vamos rejeitar isso. Nós vamos lembrar que Deus está conosco em todos os lugares onde nós vamos. Deus está contigo, independentemente de onde for, Deus está contigo. Não há lugar que você vá onde Ele não está. Nós vamos lembrar que tudo que eu faço pode ser feito para Deus. Se eu assim o fizer, aquilo é sagrado, aquilo é feito para a glória de Deus. Nós vamos lembrar que a nossa vida é o nosso louvor e não as 5 músicas que a gente canta aqui no domingo. A minha vida é o meu louvor a Deus. Nós vamos buscar glorificar a Deus com as nossas vidas. Amém? Feche seus olhos comigo. Gostaria que nós parássemos para orar e para refletir. Gostaria que você permitisse que Deus falasse contigo aí onde você está. O que Deus precisa mudar na sua mente, no seu coração? O que precisa ser renovado hoje? O que você não sabia, que você precisa entender? O que você já sabia, mas a história paralela é tão prevalente que a gente esquece. Eu gostaria que você refletisse, deixasse que Deus falasse contigo aí. Nós vamos cantar mais uma canção, durante essa canção é o teu momento com Deus. Deixa Deus falar contigo, não se distraia, deixa Deus falar no teu coração. Depois que essa música encerrar, eu vou subir, nós vamos orar e vamos entregar as nossas vidas a Deus.